Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos elementos químicos. Todo elemento químico ele tem propriedades que caracterizam cada um individualmente. Essas propriedades são número atômico, número de massa, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Ah, mas onde que fica isso? Onde eu vou achar isso? Como que eu vou definir esses números? Primeira coisa que a gente tem que entender, que o número atômico, ele é representado pela letra Z. O número de massa, representado pela letra A. O número de prótons, pela letra P. Número de nêutrons, pela letra N. E número de elétrons, pela letra E. A gente vai trabalhar muito com essas siglas. Apesar que vocês têm que assimilar bem o número atômico e o número de massa. O número de prótons, nêutrons e elétrons é mais fácil porque são as iniciais dos nomes. Mas quando a gente fala em tabela periódica, que foi o nosso conteúdo da aula anterior, eu expliquei para vocês que em cada quadradinho daquele traz a representação e a propriedade de cada elemento químico. Hoje eu trouxe uma representação diferente da aula anterior. Como eu disse para vocês, cada tabela pode trazer de uma forma. Nesse caso aqui, eu tenho o símbolo, o nome do elemento químico e eu tenho o número atômico e o número de massa, todos inseridos em cima do quadradinho. Lembra que na aula anterior, o número atômico era em cima e o número de massa era embaixo. Mas isso não muda valores. Eles podem estar mudando a sua localização. Tudo bem. Então, a gente viu na aula anterior também que esse quadradinho, essas propriedades que estão aqui dentro, nos dá o número atômico e o número de massa. Mas onde eu vou achar o número de prótons, onde eu vou achar o número de nêutrons e onde eu vou achar o número de elétrons? Para vocês caracterizar o elemento com essas unidades aqui, vocês precisam apenas do número atômico e do número de massa. Por quê? Se eu perguntar para vocês, desse elemento químico aqui, qual que é o número atômico? O número atômico tem o valor de 5. Então, eu vou lá, representando o número atômico, Z igual a 5. Eu também tenho o número de massa. Da mesma forma, massa representado pela letra A. A massa é 10,8. E lembra que eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com aproximação. Como o 8 está mais próximo do 11, né? 10,8, a gente vai estar aí aproximando para 11. Então, a massa desse elemento químico é 11. Mas aonde eu vou achar o prótons, o nêutrons e o elétrons? Prestem bastante atenção nessas regrinhas. Primeira coisa, o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Então, ficou fácil. Número atômico é igual ao número de prótons. Eu acabei de achar o número atômico no valor de 5. Então, eu também tenho que o número de prótons é igual a 5. Então, número atômico igual ao número de prótons. E ambos com valor 5. E agora, os elétrons. Por que eu pulei o neutro? Pelo seguinte, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Nesse caso aqui, nós ainda não vamos trabalhar com carga elétrica. Então, a gente vai usar essa regrinha aqui. Porque quando a gente trabalhar com cátions e ânions, a gente vai ter uma diferenciação nesse valor de elétrons. Mas isso são para as aulas futuras. Então, eu tenho que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o elétron também vale 5. Então, só com o número atômico que me forneceu na tabela periódica, eu já achei o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Mas e o número de nêutrons? O número de nêutrons, normalmente, ele é dado e representado por essa formulazinha aqui. Eu tenho que a massa, ela é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons.
Então, a formulazinha que eu acabei de ler, a massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, A, que é igual a P mais N. Nesse caso aqui, eu tenho o número da massa e tenho o número de prótons que eu achei que é igual ao número atômico. Então, eu vou calcular e achar quem? O número de nêutrons. A, que é 11, é igual a P, que é 5, mais o N, que é representando os nêutrons. 11, positivo passa para cá negativo, menos 5 igual a N. Então, qual que é o valor do nêutrons? 6. Então, com essa formulazinha aqui, eu posso achar o nêutron, eu posso achar o próton, eu posso achar a massa, o número atômico e o número de elétrons. Por quê? Se em determinado exercício me fornecer o número de nêutrons e o número de prótons, com ela eu calculo a massa, o próton não é igual ao número atômico, o número de elétrons, e o nêutron ele já te forneceu. Então, vai depender de cada exercício, o que ele vai te pedir. Mas vocês têm que assimilar essas duas regrinhas básicas aqui, que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e que a massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E vocês vão achar todas essas propriedades do elemento químico, simplesmente com o número atômico e o número de massa que te traz na tabela periódica. Existe também uma outra forma de trazer a representação desses elementos químicos. Olha só, aqui eu tenho o carbono e o nitrogênio. A gente viu que quando você olha na tabela periódica, dentro daquele quadradinho, ele te fornece o número atômico e o número de massa. Essa aqui é uma forma de uma representação diferente que vocês podem encontrar dos elementos químicos. Aqui eu tenho o carbono com o número 14 e o número 6. Eu tenho o nitrogênio com o número 14 e o número 7. O que são a representação desses números? Primeiro, o carbono ele está carregando junto a ele o número de massa e o seu número atômico, da mesma forma que traz a representação naquele quadradinho. O elemento representado em cima, aqui a propriedade de cima, é o número de massa, que se vocês observarem, em sua maioria das vezes, sempre é o número maior. E embaixo, nós temos o número atômico. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o número atômico do carbono? Z igual a 6. Número atômico representado pela letra Z igual a 6. E o número de massa? O número de massa representado pela letra A é igual a 14. Então, essa aqui é uma forma diferente de trazer a mesma representação que tem na tabela periódica. Do mesmo jeito com o nitrogênio. Eu tenho o número atômico igual a 7, como eu tenho o número de massa igual a 14. Se vocês observarem, o número de massa do carbono e do nitrogênio são iguais. Nas aulas futuras também a gente vai estudar essas questões de igualdade. Por exemplo, quem tem número de massa igual são considerados elementos isóbaros. Quem tem número de prótons iguais isótopos e número de nêutrons iguais isótonos. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Dando continuidade. Lembrando que P é igual a Z, que é igual a E. O que é isso? Prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Então, aqui eu já achei o número atômico, não achei? Então, meu próton e meu elétron também já está aqui. Mas e o meu número de massa também já foi encontrado. Então, eu já tenho ele. Quem que está faltando? O número de nêutron. Eu vou usar a formulazinha A, que é a massa, que é a soma do próton mais o nêutron. A, que é igual a P mais N. Eu tenho o número de massa, que tem o valor de 14, o número de prótons, que é 6, e vou achar o valor do N, que nesse caso aqui tem o valor de 8. Então, essa é uma forma diferente de trazer a representação. Agora, presta atenção um pouquinho no nitrogênio. Do mesmo jeitinho a gente vai achar. O número atômico é o número aqui de baixo, sempre de valor menor, é 7. Número de massa, o número em cima, 14.
Prótons e elétrons são iguais ao número atômico, então tem o valor de 7. Mas tem uma formulazinha mais fácil, ou uma forma, quando vocês conseguirem assimilar melhor e não ter necessidade de usar essa fórmula, que é o seguinte: quando traz essa representação aqui, eu tenho o número de massa e tenho o número atômico, que é igual ao número de prótons. Eu posso achar diretamente o número de nêutrons. Eu pego o número de massa e vou subtrair do número de prótons ou número atômico. Então, vai ficar aqui, ó, 14 menos 7, meu nêutron é 7. Então, aqui, 14 menos 6, eu tenho 8. Então, ou eu jogo nessa fórmula, se vocês ficarem mais seguros, ou eu faço direto no caso dessa representação, que sempre o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Fica essas dicas, olhem bem, revejam as atividades e façam no caderno.